A tecnologia tem nos permitido isso. Na nossa casa Bezerra de Menezes, nós também estamos com esses mesmos moldes, que não é impedimento para a gente continuar estudando, continuar aprendendo, porque é necessário. Nós, enquanto espíritas, trabalhadores da última hora, precisamos estar sempre vigilantes e sempre buscar nas bases do Evangelho os ensinos morais do Cristo, os ensinos que vão nos norteando a seguir esse caminho tão difícil que todos nós estamos atravessando, né? É geral, não tem, eu acho que nenhuma criatura encarnada que esteja no seu estado de plenitude. Todos nós estamos passando por desafios e momentos como esse enriquecem os nossos corações, nos dá força e serenidade para a gente continuar seguindo. E como nosso irmão João aí bem disse, o tema do nosso estudo de hoje é a virtude, que está no capítulo 17, o capítulo Sede Perfeitos. E eu acho tão maravilhoso e didático a forma como Kardec constrói todos os capítulos, até mesmo a sequência que ele vai enumerando dos capítulos. E antes da virtude coloca o dever, porque nós precisamos ir compreendendo passo a passo cada situação para a gente ter maturidade para seguir. E a gente fala tanto sobre virtude, a gente fala tanto sobre dever, sobre ser de perfeito, sobre o homem de bem, e às vezes a gente fica só no superficial. E o Evangelho, ele nos chama a esse olhar mais profundo, né? E o início da leitura diz: a virtude, no mais alto grau, é conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desnorteiam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que ela lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. Então, só desse início a gente já tem tantas reflexões para nos basearmos, tanta situação para nos aprofundarmos. Nós costumamos buscar a virtude por fatores externos. A maioria de nós acreditamos que a virtude seja algo que nós vamos conquistar, que nós vamos adquirir. Mas a virtude, na verdade, ela está dentro de todos nós. Cada um de nós e todos nós, seres que nascemos ali simples e ignorantes, temos dentro do nosso íntimo as virtudes. Mas como nós ainda estamos nesse estágio de ignorância, esse estágio muito ainda materializado, voltado ainda para aquele homem primitivo que fomos outrora e que às vezes queremos manter, nós buscamos em fatores externos, mas estar dentro de cada um de nós, a nossa essência, aquele germe que ainda precisa ser regado, precisa ser bem conduzido, todas as virtudes. E para que nós tenhamos condições de que essas virtudes se aflorem, nós precisamos ir combatendo as nossas más inclinações, as nossas más tendências. E a primeira porta que nós precisamos ter a lucidez de buscar é o autoconhecimento. Semana final do mês passado, né, a nossa Semana Espírita Bezerra de Menezes, do dia 23 e dia 29, nós celebramos a Semana Espírita Bezerra de Menezes na nossa casa, completando 21 anos, é isso? E aí nós colocamos como tema central da Semana Espírita em busca da reforma íntima.
E foram desdobrando esses temas em busca da reforma íntima, como o autoconhecimento, a busca pela reforma íntima, a busca pelo autoconhecimento, a condição de olharmos com um olhar mais terno sobre o perdão, sobre a humildade, sobre as nossas relações com o nosso próximo, porque nós precisamos criar uma condução. E essa condução, ela precisa ter esse start, precisa ter esse início. Então, deixemos de buscar as virtudes em fatores externos ou atribuir que características elas englobam virtude. Quando nós olhamos e desejamos serem virtuosos, tal como uma determinada pessoa que nós julgamos detentora de virtude, nós estamos de fato prestando atenção na maneira como essa pessoa externa suas características ou nós estamos fixados apenas em gestos, em coisas exteriores? Isso é muito importante que nós tenhamos um olhar mais profundo, um olhar mais claro, mais sereno. Paulo, na carta aos Coríntios, ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Paulo disse essas palavras, porque naquele momento começou a haver um grande conflito entre os seguidores do Cristo e até mesmo no colégio apostólico. As pessoas começaram a criar duelos entre aqueles discípulos do Cristo, porque diziam que para ser virtuoso precisava ser como Pedro, ou precisava ser como Paulo, ou precisava ser como Tiago, atribuindo isso, e aí começou uma rivalidade. Quem tem a melhor virtude? Quem tem o melhor? Quem dá a melhor contribuição para o ministério do Cristo? E aí Paulo foi bem claro: eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. Querendo dizer que todos nós temos nossos potenciais e que o fato do meu potencial ser diferente do potencial de Solange, de João, não quer dizer que nós não sejamos igualmente virtuosos. Cada um na sua condição, cada um na sua condição de ir buscar o melhoramento, de buscar o nosso crescimento espiritual e moral. Essas ervas daninhas, que é o orgulho, a vaidade, a ostentação, elas sufocam as nossas virtudes, elas não permitem que a nossa virtude se aflore de forma mais ostensiva. Então, por que é tão importante nós fazermos essa busca pelo nosso autoconhecimento? Porque nos conhecendo melhor, a gente tem uma melhor condição de entender o que nós precisamos combater, o que nós precisamos potencializar. E fazendo isso, nós vamos elencando as nossas virtudes, nós vamos enaltecendo em nós o que nós temos de bom. E não se trata de uma competição, porque naquele tempo, quando Paulo trouxe essa reflexão, ele estava buscando ali dissipar essa disputa que as pessoas queriam colocar entre os discípulos, eleger quem era o melhor. E hoje nós temos tão corriqueira esse comportamento de qual é a melhor religião? Qual é o comportamento mais adequado? Para ser virtuoso, eu preciso ser como Divaldo Pereira Franco, eu preciso ser como Chico Xavier, eu preciso ser como Haroldo Dutra Dias, eu preciso ser como Daniel. O que é preciso para ser virtuoso? Porque nós olhamos a virtude como algo exterior, como comportamento. E não é necessariamente comportamento. O comportamento é o reflexo daquilo que nós vamos apresentar como nossas virtudes. Mas todos nós temos maneiras diferentes de nos expressarmos. E essas maneiras, elas vão
colocando de acordo com o nosso gênero de prova, com aquilo que nós viemos, como nós nos predispusemos quando nós reencarnamos. Então, todos nós temos missões diferentes. E tendo missões diferentes, nós temos virtudes distintas para serem afloradas. Todas elas nessa imensidão que somos nós. Emmanuel tem uma outra mensagem que fala sobre a provação. E ele diz: diante da provação, não desanime, segue adiante. Todos nascemos com lições e problemas. Pelas tendências, saberás por que sofre. E quando nós deparamos com a nossa rotina, com o nosso dia a dia, e vemos como é distinto, cada um de nós temos situações diferentes, problemas diferentes, fato é que todos temos problemas, todos temos lições. E aí nós vamos buscando essa advertência, porque sempre quando falamos de virtude, nós estreitamos o olhar para comparar quem é mais virtuoso, porque vai depender de como é o comportamento da pessoa. E aí nós olhamos por essa lente mais dilatada, de que mostra comportamentos exteriores de uma figura, e aí contrasta com o comportamento da outra figura, mas nós somos tão imaturos porque nós não reconhecemos que cada um, como Paulo diz, tem lições. E dessas lições, cada um de nós vamos determinar como nós vamos construir ou como nós vamos permitir que aflore a nossa virtude. Não comparando uma figura com a outra e não nos comparando com qualquer pessoa que seja. Não façamos essa agressão conosco, porque não é um duelo, é um desafio conosco, é um desafio com as nossas limitações, com as nossas más inclinações. Então, quando nós falamos de buscar a virtude, de deixar que essa virtude resplandeça em nós, ela não vai vir de fora para dentro, ela vai sair de dentro para fora. Os exemplos são muito positivos na nossa vida, mas não pode ser a base para nós determinarmos o que é virtuoso, o que é a base da virtude. Nós destacamos, nós colocamos características em determinadas pessoas, como se aquelas características fossem o resultado para alcançar a virtude. E nós esquecemos que somos pessoas diferentes, que temos compromisso diferente, que temos lições diferentes. E não adianta copiar a lição do outro, porque não vai se aplicar na minha realidade. O meu plano reencarnatório, ele foi feito para mim. Só cabe a minha experiência nesse plano. E é claro que a gente constrói experiências com as experiências dos outros. A gente, no item anterior, que é do dever, a gente tem como dever esse compromisso com o outro, essa necessidade de compartilhar aquilo que nós temos de melhor, absorver aquilo que o nosso irmão tem de potencial e positivo, e as dificuldades nós buscarmos o equilíbrio, porque é esse equilíbrio que vai nos dar a serenidade de reconhecer e de deixar que a virtude afloresça. E como o Evangelho e o Livro dos Espíritos, eles sempre reforçam, um reforça o outro, e a doutrina espírita tem essa grandeza de ensino, porque nós vamos pegando cada obra da codificação, cada das obras também complementares, e vamos vendo o sentido para as lições. E no capítulo, aqui na terceira, Espíritos de Terceira Ordem, na questão, a partir da questão 101, nós vamos ver como é a diferença, né? Vamos ver aqui um espírito de terceira ordem, que é os espíritos imperfeitos, como é a característica ou como é o comportamento, a predominância. Predominância da matéria sobre o espírito,
propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más inclinações que lhes são consequência. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Então, essa criatura, esse espírito, essa experiência que ele vai precisar buscar as suas virtudes em cima dessas suas fragilidades. E a gente avança. Lá no 110, as coisas já começam a desenhar de forma diferente, que é terceira classe dos espíritos de sabedoria. Caracterizam-se pelas qualidades morais da natureza mais elevada, sem possuírem conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes possibilita um julgamento sadio sobre os homens e as coisas. E só para a gente concluir esse pensamento, nós nos espíritos de primeira ordem, nós vemos a diferença. Não sofrem mais influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos de outras ordens. Então, a gente pode notar que os espíritos nos dizem assim, olha, para você ter um avanço na sua ordem de evolução como espírito, você precisa ser espírita, você precisa casar-se, você precisa ter tantos filhos, porque isso são características que a gente vai buscando e são atributos que a gente vai usando como recurso para garimpar outras características nossas que vai representar a nossa virtude, mas não é determinante. O que é determinante? Vencer o mal, vencer as nossas más inclinações. Então, o que vai nos diferenciar dos espíritos de primeira ordem, dos espíritos de terceira, é o nível de pureza. Nós, na medida em que nós vamos abrindo mão das nossas más inclinações, à medida que nós vamos avançando enquanto espíritos em evolução, nós vamos deixando essa classe mais embrutecida, nós vamos buscando um entendimento intelectual sobre as coisas, até que nós, um dia, cheguemos a essa plenitude límpida, clara e transparente, lúcida, que vai ver as coisas com um olhar transcendente da matéria. E aí, todas as nossas virtudes estarão potencializadas. Por quê? Elas vieram de fora? Não necessariamente, porque nós eliminamos o mal que tínhamos em nós para que a virtude que estava ali, adormecida, ali bem tímida, que ela pudesse aflorar. A gente vê muito a nossa sociedade determinando o que é preciso, quais são as características de uma pessoa boa. A pessoa, para ser boa, ela tem que fazer uma doação, levar lá no abrigo dos idosos. Isso é importante, mas e se ela faz isso somente por práticas exteriores? Ela está sendo virtuosa? Se ela só faz com o propósito de ser reconhecida como alguém que está ali dentro da sociedade, dentro de um protagonismo social, a gente precisa entender que é uma caminhada muito interior, muito íntima, e que cada um de nós vamos seguindo de maneira diferente. Cada um de nós vamos buscar chegar nesse mesmo lugar, que é chegar no lugar de espírito puro, de um espírito de primeira ordem, mas nós vamos usar caminhos diferentes, porque nós somos pessoas diferentes. E sendo pessoas diferentes, tendo experiências diferentes, cada situação que nos será confrontada, teremos ações diferentes para cumprir, maneiras diferentes de conduzir a vida. E nós não podemos dizer, eu me lembro que antigamente
não faz muito tempo não, e que hoje, ainda hoje, a gente coloca esses rótulos em pessoas. Que o meu avô dizia assim, fulano de tal é uma pessoa muito séria, é uma pessoa boa, porque é uma pessoa séria, é uma pessoa que está comprometida com a vida, com os filhos e com a família. E para o meu avô, uma pessoa séria, uma pessoa comprometida, uma pessoa de bem, era aquela pessoa mais introspectiva, era aquela pessoa que não falava muito, que era mais contida. Então, isso são características que o meu avô atribuía para resolver que tal pessoa, detentora dessas características, era virtuoso e possuía essas impressões de ser um homem de bem. Eu não estou dizendo aqui que essas características não fazem ou não proporcionam que a pessoa seja, sim, uma pessoa boa. Só que nós não podemos cristalizar o nosso olhar em características, porque o extrovertido, ele pode ser virtuoso tanto quanto o introvertido, porque cada um está numa polaridade diferente, cada um vibra num lugar diferente, cada um tem potenciais para oferecer. Jesus, quando escolheu os seus apóstolos, os seus discípulos, ele escolheu 12 homens totalmente diferentes, cada um com características distintas, mas que aquelas características iam promovendo no Cristo a possibilidade de ir lapidando. Então não foi a característica de Pedro que tornou Pedro o principal homem do Cristo. Não foi somente a característica de Paulo que tornou Paulo o maior divulgador da Boa Nova. Não. Foram o tempero, a virtude que Paulo conseguiu, a energia que Paulo conseguiu redirecionar. Porque ele não mudou as características antes de ser o virtuoso, ele não mudou de característica. Jesus, ele não nos conclama a mudar a nossa personalidade, a mudar quem somos. Cada um de nós temos características diferentes, temos maneira de nos expressar diferente. E esse diferente não é excludente. Esse diferente é algo que nos junta, que soma, que intensifica. Quando nós olhamos para Maria de Madalena e nós não víamos nenhuma virtude naquela mulher, o Cristo já via, porque a virtude estava dentro do seu íntimo. O que o Cristo fez? Disse para Maria que ela precisava mudar completamente a forma dela ser, qual era a forma de Maria se expressar com o mundo? Era amar em excesso. E ela tinha essa energia voltada para a vida de meretriz. Então Maria amava muito, amava desmedidamente. Estava todos os dias em festas, dormindo em camas diferentes. E aí, quando ela chegou no Cristo, o que o Cristo fez? Maria, ame os filhos que não têm mãe, ame as mães que não têm filho. Ame, Maria, aqueles que estão aí desalentados, esquecidos de toda sorte. E Maria amou. Nenhum dos 12, nenhum daqueles que vieram depois, teve o compromisso de levar o evangelho do Cristo, a boa nova do Cristo, para os leprosos. Apenas Maria. Veja como é só um ajuste, uma questão de regulagem. Maria continuou amando muito, mas ela direcionou aquilo que ela tinha de mais forte nela, que era essa condição de se entregar
e entregar completamente ao outro, de forma positiva. Jesus não exigiu de ninguém que o seguiu que tornasse em outra pessoa. Quando ele diz vai, não volte a pecar, ele está dizendo que a pessoa precisa ajustar a sua energia, tirar daquele lugar que traz o negativo, tirar daquele lugar que alimenta as suas más tendências e colocar no ajuste que possibilite as suas virtudes prevalecerem. Jesus, quando olhou para Pedro, aquele ancião já, homem de idade já avançada, bruto, impetuoso, Jesus não disse para Pedro que ele tinha que ser a mansidão em pessoa, porque a mansidão era João. Jesus não determina que nós mudemos quem somos. Jesus nos condiciona e nos orienta a direcionar o melhor de nós. E Jesus, conhecendo Pedro como um velho pescador, como Jesus convida Pedro? Venha, Pedro, venha ser pescador de almas. A condição de Pedro continuou. Pedro continua sendo pescador. Agora, Pedro tem um compromisso de pescar almas, de pescar aqueles irmãos em sofrimento, de abrigar esses irmãos, de demonstrar verdadeiramente os ensinamentos do Cristo, de amor, de solidariedade. E quando nós olhamos para Paulo de Tarso, e quem foi Paulo, o perseguidor daqueles cristãos, aquele homem de instrução e de palavra, um homem da lei, quem imaginaria que Paulo tornaria o maior divulgador da Boa Nova? Quem imaginaria? O Cristo. Porque o Cristo enxergou em Paulo a virtude que a sua arrogância estava sufocando, que a sua prepotência de doutor da lei estava sufocando, mas determinou que Paulo fosse como Pedro, ou fosse como Tiago, ou fosse como João. Não. Jesus extraiu de Paulo o que Paulo tinha de melhor, o que Paulo tinha que melhor contribuiria para a edificação do evangelho, que era a eloquência, a fala, a possibilidade de levar para os gentios a palavra consoladora da Boa Nova. Então vejamos como nós vamos percebendo que a virtude está no íntimo de cada um de nós. Basta que nós coloquemos essa regulagem. Se nós somos pessoas introspectivas, de fala mansa ou de fala pouca, não adianta olhar para João e achar, eu vou ser virtuoso se eu for como João. Porque João é uma pessoa expressiva, é uma pessoa que fala, é uma pessoa que consegue dar vazão aos seus pensamentos e colocar ali para todos perceberem como a palavra do Cristo é importante. Mas aí nós temos Carmen, que por outro lado pode ser uma pessoa que nos bastidores da casa espírita, do Centro Espírita de Emmanuel, Carmen seja aquela pessoa mansa, meiga, que conduz a fila do passe, que orienta as pessoas de forma mais generosa, com uma voz branda, com uma mansuetude. E aí essa é a virtude de um e a virtude do outro. E aí vejamos como nós nos equivocamos quando queremos nos igualar a outro. Porque a virtude é essa construção de nós mesmos. E nós vamos construindo, nós vamos chegando no entendimento de virtude quando nós temos a condição de perceber quem somos, de encontrar em nós o nosso potencial, de ver como cada um de nós, como cada potencial que nós vamos permitindo
vir à tona vai contribuir para o nosso crescimento espiritual e moral, vai contribuir para toda a situação que nós vivemos de casa espírita, de nossa casa, da nossa família, dos nossos amigos, do nosso trabalho, toda essa construção, porque nós não somos pessoas isoladas, fantoches, que vamos nos colocar num molde e ser daquele molde, porque só naquele molde nós somos capazes de alcançar essa plenitude de espírito. E cada um de nós que temos essas características que nós vamos lapidando, que nós vamos buscando ajustar, nós vamos percebendo que cada um é o que é necessário para o lugar que eu participo, que eu represento. Por isso Kardec, ele diz que para a gente ser o melhor espírita, não é ser melhor do que fulano ou melhor do que cicrano, não é esse duelo. E a gente volta lá para o início. É ser cada dia melhor do que fomos no dia anterior. Então não é um duelo com o outro, não é uma competição ou um espelho do que o outro, de como o outro representa, que é a melhor forma de ser. É a melhor forma de ser, de conduzir aqui o meu compromisso reencarnatório. Não, porque cada um de nós temos compromissos diferentes. E nós precisamos fazer essa viagem interior para reconhecer que lugar é esse que eu represento. Que protagonismo é esse que eu espero da vida? Como é essa necessidade de colocar para fora aquilo que está tão adormecido, tão sufocado? Porque é tão difícil deixar que a virtude prevaleça diante das nossas más tendências. Porque nós ainda não somos essa água tão límpida e cristalina como os espíritos de primeira ordem já são. Mas nós vamos somente com o nosso esforço, com a nossa vontade, a nossa energia, potencializar essa melhora. Sedimentar tudo o que está impuro, tudo o que está precisando ser colocado, né? Se decompor para que prevaleça o que é límpido, o que é importante para o nosso conhecimento. E ainda naquela mensagem de Emmanuel sobre as provações, ele diz o nosso maior desafio reside em nós mesmos. Veja, nosso maior desafio reside em nós mesmos. E a doutrina espírita, ela traz uma contribuição muito positiva, porque a gente recebe muitas pessoas na casa espírita, principalmente no atendimento fraterno, que atribuem a sua dificuldade de progresso ao outro. E aí vem a doutrina espírita e diz, ó, não é assim não. Você que é responsável pelas suas escolhas, você que é responsável pela condição da sua vida, aos outros o direito de ser como são. A mim, como diz Chico, o dever de ser cada dia melhor. E esse dever de ser cada dia melhor do item anterior é esse dever de ser o melhor que pudermos. Se eu sou uma professora, eu vou ser a melhor professora possível. Se eu resolvo ser dona de casa, eu ser a melhor dona de casa possível. A melhor dona de casa que eu sou, às vezes, não é a melhor dona de casa que a Socorro é, porque nós somos diferentes, mas cada um tem a sua contribuição. Cada um vai permanecer ou vai prevalecer aquilo que será mais caro para a sua construção. O seu gênero de prova, a circunstância que nós vamos colocando no nosso caminho. Então, as virtudes, elas vão prevalecer ou vão sobressair
daquilo que nós vamos buscando intimamente vencer. Aquele monstro que nós vamos tentando sufocar ou tentando, né, superar, porque na verdade, se nós somente deixamos adormecido, uma hora acorda. Então, o autoconhecimento, ele é necessário para que nós reconheçamos de forma ativa e sincera quais são os nossos maiores defeitos. O que nós precisamos buscar para melhorar, para nos conduzir a esse caminho do bem, a esse caminho que vai afunilando, que vai deixando com que o nosso compromisso cristão seja cada vez mais próximo do que verdadeiramente o Cristo nos espera de nós. Porque nós nos dissemos cristãos, mas nós não nos comportamos como tal. E aí, o Espírito que dá essa comunicação, ele finaliza aqui. Ó vós todos, a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem. Jamais esbarrereis em semelhante escolho. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo, dir-lhe-eis, mas vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. François Nicolas, eu não sei falar muito esses nomes franceses aqui, mas é esse o nosso propósito. E aí ele faz esse convite a nós espíritas, o que não quer dizer que o virtuoso é somente o espírita. Eu tenho visto ateus virtuosos e eu tenho visto religiosos, meu Deus, de Jesus colocar a mão e dizer, meu Deus, o que foi que aconteceu com essas ovelhas? Mas nenhuma ovelha se perderá. E esse é o nosso propósito. Essa é a nossa confiança, a confiança que por mais difícil, por mais complicado que esteja o nosso momento, esteja a nossa trajetória, o nosso compromisso é de sermos espíritos puros. Um dia nós chegaremos lá. E esse dia pode tardar, mas chegará. E aí nós seremos essa água translúcida, e teremos todas as virtudes possíveis. Só para finalizar, quando a mulher hemorroíça tocou no Cristo e que ele disse, alguém me tocou, e os discípulos, né, confrontando Cristo, como o senhor sabe que alguém te tocou? E ele diz, porque de mim saiu virtude. Veja, do Cristo saiu virtude, a virtude é dentro. E vai ser assim que nós vamos edificar o nosso espírito imortal. E somente assim, nós colocando as nossas virtudes acima, não do outro, mas acima dos nossos defeitos, é que nós teremos a condição de, por nossas virtudes, tocar o outro de forma tão grandiosa como Cristo tocou. Porque ele disse, tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Então, vamos confiar que são palavras do Cristo. Que todos nós tenhamos essa serenidade, o coração aberto para a renovação espiritual e moral, para que as virtudes aflorem e para que o Cristo viva verdadeiramente em nossas ações e em nossos corações. Muita paz a todos, muito obrigada pelo convite e estou sempre à disposição. Obrigado, Josiane. Muito bem, parabéns. Né? E não resta agora é a gente procurar em nós mesmos uma virtude. Porque no outro a gente sabe apontar os defeitos, né? E as virtudes, né? Onde é que elas estão? Todos nós temos virtudes latentes ainda a ser despertada com muito trabalho, muito esforço e muito suor, né? É esse então, o propósito. Orar ao Cristo, pedir forças, coragem para cada um de nós,
para os nossos entes queridos, para a nossa comunidade, a fim de que, Senhor, tenhamos a coragem para enfrentar nossas provações, nossas expiações e, sobretudo, despertar as nossas virtudes, que jaz latente em nosso espírito. Permita, Pai, que essa luz de amor e de bondade, e aos guias e protetores da casa de Emmanuel, que está em cada lar, cada comunidade que aqui está sendo transmitida, que vossa luz, neste momento, esteja em vossa casa, iluminando, trazendo a paz, a sinceridade, a concórdia. E colocar em nossos corações o perdão e o ser perdoado. Que o Cristo maior esteja sempre conosco, hoje e sempre. Assim seja. Boa noite. Assim seja. Boa noite.